Olá, Simone. Boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu. Vamos aguardar um minutinho para a gente fazer aqui a nossa listinha de transmissão para encaminharmos o Hum, link. Isso. Boa noite para todos que vão nos acompanhar nessa live de hoje. A Simone Oliveira, ela é superintendente de ordenação territorial da Secretaria Municipal de Planejamento do município de Ribeirão das Neves e participou da elaboração do plano diretor. Por isso que eu a convidei para esse bate-papo, para a gente conversar sobre o novo plano diretor, essa lei complementar que foi sancionada e publicada no dia 26 de junho, então é uma lei bem nova, bem recente, e eu considero, Simone, que essa é a lei, uma das leis assim mais importantes do município, porque é, ela que traça as diretrizes para o planejamento das cidades. em todos os aspectos, né? De educação, aspectos sociais, mobilidade. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que o plano diretor ele vai funcionar mais para a questão do desenvolvimento urbano, mas ele trata de todos os aspectos. Ele legisla sobre a ordenação territorial, mas ele fala de todos os aspectos. Antes de começarmos, eu gostaria de dar uns avisos, porque na semana passada, Simone, eu fiz uma transmissão simultânea, então eu transmiti a live da semana passada pelo Instagram e pelo Face, mas como eu tive alguns problemas no áudio, então hoje nós estamos transmitindo a live somente pelo Face, tá bom, pessoal? E eu quero pedir para vocês deixarem, então, os seus comentários, as suas perguntas, e avisar também que hoje nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente, porque nós vamos comentar de uma lei que é muito grande, muito extensa. Ela tem 257 artigos, 17 mapas, então nós vamos ter que modificar um pouquinho essa dinâmica de parar, responder as perguntinhas e darmos prosseguimento, porque eu acredito que vai otimizar melhor. Então, nós vamos deixar para responder os comentários e as perguntinhas lá no finalzinho, depois que a gente terminar de fazer o comentário de todos os dispositivos da lei. Tá bom, pessoal? Mas não esqueçam, façam seus comentários, deixem as suas perguntas, tirem as suas dúvidas. É muito importante que vocês não fiquem com dúvidas. Nós vamos tentar esclarecer aqui todas as dúvidas e vamos falar um pouquinho do que é um plano diretor. Hoje, inclusive, eu disponibilizei uma cartilhazinha para quem não entende, né, não tem nenhum conhecimento sobre o que é essa lei, que é tão importante para o município. Então, hoje eu fiz uma pequena cartilha para dar uma base, uma noção do que é um plano diretor. É uma lei municipal elaborada pelo Poder Executivo, Prefeitura, aprovada pelo Poder Legislativo, a Câmara dos Vereadores, que estabelece regras, parâmetros, incentivos e instrumento para o desenvolvimento da cidade. E por que ela é tão relevante? É porque ela é a ferramenta central do planejamento das cidades. Essa é a grande importância dessa lei, que visa orientar os gestores públicos no sentido de estabelecer ordem na ocupação do espaço, seja ele urbano ou rural, no sentido de tornar a cidade mais acessível, para que exista ordem na forma de ocupação, na construção civil, na exploração pública dos espaços, entre tantas outras coisas. E para que serve o plano diretor? Então, o plano diretor, ele serve para criar as bases para uma cidade mais inclusiva, mais equilibrada, para que tenha mais sustentabilidade, para que promova qualidade de vida a todos os
cidadãos, reduzindo, inclusive, os riscos do crescimento desenfreado, distribuindo de forma justa os custos e benefícios da urbanização. E quais são os benefícios do plano diretor? Essa é uma pergunta que muita gente também tem essa curiosidade, mas quais são os benefícios? Por que ele é tão importante? Então, os benefícios, ele explica também por que essa lei é tão importante. Os benefícios, é uma cidade mais sustentável, é um empoderamento social dessa cidade, lazer, infraestrutura, transporte, qualidade de vida, moradia digna, acesso à terra urbanizada e também o combate à especulação imobiliária. Então, essa foi a cartilhazinha que hoje eu disponibilizei. Quem não teve tempo e oportunidade, pode acessar depois. Está disponível aí na minha página, tá, pessoal? Na minha página aí do Face. E as diretrizes e princípios para o planejamento das cidades, eles estão estabelecidos na Constituição Federal, no Estatuto das Cidades e também na resolução do Conselho das Cidades. Então, estes são os 3 instrumentos que traçam as diretrizes e os princípios para a elaboração do plano diretor. O município ele tem autonomia para elaborar o plano diretor, mas ele precisa seguir as diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal, pelo Estatuto das Cidades e pela resolução do Conselho das Cidades. Então, Simone, eu queria que você começasse explicando por que esse plano diretor tem esse nome, Plano Diretor Participativo. Então, a participação, né, é uma das ferramentas principais na constituição de um plano diretor. É previsto isso nessas legislações que regem a execução do plano diretor. O Estatuto da Cidade prevê, porque ele é o planejamento do município em todos os aspectos relacionados enfim, diversos tipos de política dentro do ordenamento territorial nos próximos 10 anos. Então, para isso, a gente usa das ferramentas não só técnicas, a gente precisa da participação popular, para dizer também qual é a necessidade da população, aonde existe uma ideia de expansão, de crescimento, qual que é o desejo da população. E a gente teve um plano totalmente inovador em Neves, vamos dizer assim. A gente teve uma participação popular superior ao que normalmente acontece. Normalmente tem carro de som, faixa, convite. A gente teve pontos móveis, a gente tem um aspecto diferente na cidade de Ribeirão das Neves, que são as pessoas saírem muito para trabalhar durante o dia. A gente teve pontos aos finais de semana, à noite, a gente tinha uma Kombi que rodava e a gente buscava sugestões, explicava o que era o plano nas ruas mesmo. A gente teve um aplicativo também de celular, onde a pessoa podia marcar a localização, tirar foto e fazer um comentário que ela quisesse e deixar ali a ideia dela para o plano. Além disso, depois, no momento onde a gente fez o diagnóstico e coletou todas as diretrizes, inclusive em audiências, né? Esses são os aspectos padrões que sempre a gente tem, e além os comentários que foram feitos em aplicativo e nas demais plataformas, a gente deixou isso tudo disponível no site e além disso, a população podia participar novamente. Tirando o processo da Câmara, que também foi bastante participativo, teve a leitura de todo o projeto de lei, foram vários dias de leitura, com possibilidade de tirar dúvida e participação, além da que foi feita também no processo. Então, a gente chamou de participativo por isso. Ele foi realmente construído junto com a população. Assim, a gente deu abertura para que toda a população participasse. Isso é muito importante, essa participação popular. Isso torna o planejamento da cidade mais democrático, com essa participação. E é muito importante que tenha tido essa abertura para a participação popular, para a contribuição
dos cidadãos. E uma coisa que eu observei também, Simone, foi que esse plano diretor, ele deveria ter sido revisado, me parece que no ano de 2016, porque normalmente de 10 em 10 anos, de acordo com a legislação, os municípios devem renovar o seu plano diretor, porque em 10 anos a estrutura da cidade já mudou completamente, não é isso? Isso aí. O plano diretor, ele regulamenta, ele trata dos próximos 10 anos do município. Por isso que ele tem que ser revisado. Na verdade, ele deveria ter sido o início do processo deveria ter sido lá para 2015 ou 14, para que em 2016 ele estivesse pronto, e aí a gente começasse a aplicar ele em 2017. Então, a gente já entrou aí com um atraso que a gente teve que, em 2017, começar o diagnóstico, e para daí aprovar o plano e executar. A gente teve esse problema. Então, essa gestão assumiu um ônus que era da gestão passada. Assumiu, é uma pena, porque a gente perdeu, se esse diagnóstico já estivesse pronto, e esse plano já tivesse, né, estabelecido, aprovado, a gente já ia ter começado a executar, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Exatamente. Eu também gostaria de comentar, mas infelizmente a gente não consegue, porque são vários. Os objetivos mais importantes do plano diretor, eles estão lá no artigo 4º da Lei Complementar 217, são 19 incisos. Então, se a gente for comentar um por um, a gente não consegue avançar. Ficar umas 3 horas para poder falar do plano diretor. Então, eu acho super importante esses objetivos, depois vocês podem consultar no site Leis Municipais, a Lei Complementar número 207, para vocês conhecerem todos esses objetivos. E o objetivo principal, o objetivo geral, né, do plano diretor, é orientar a política municipal de desenvolvimento territorial, de modo a adequar o parcelamento, a ocupação e o uso do solo às necessidades dos cidadãos, quanto à qualidade de vida, à justiça social, à preservação ambiental e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no Estatuto da Cidade. Mas fica a dica para quem quer conhecer, e eu acho interessante, né, Simone? Sim. Esses objetivos e que estão elencados lá no artigo 4º. Um outro item eu acho importante também é a política de desenvolvimento social, que está estabelecido no artigo 6º, também tem bastante incisos, são 15 incisos. Eu sugiro que quem tiver interesse leia essa política de desenvolvimento social, porque o plano diretor, ele também trata da política de desenvolvimento social, das questões, né, de assistência social. Embora o nome fique parecendo que vai se tratar apenas de ordenação territorial, de planejamento da cidade, o desenvolvimento social também faz parte, e ele é muito importante, principalmente porque ele amplia as equipes dos serviços de convivência e fortalecimento da segurança pública. Um aspecto, Simone, interessante para a gente começar a comentar sobre essa lei, eu acho que são as diretrizes da política de desenvolvimento econômico, estão elencadas lá no artigo 20. O que você poderia comentar sobre essa questão? Então, as políticas de desenvolvimento econômico foram uma solicitação, inclusive, que veio muito da participação popular. Já era uma ideia técnica da gente trazer ao município novas formas já vinha da gestão, tinha sido uma solicitação que a gestão fez para nós técnicos, era uma necessidade que a gente conhecia, entendia, e ela foi muito solicitada nos processos de participação popular, que é um investimento a política econômica do município. A gente sabe que já houve, né, o início disso com a criação da Sala Mineira do Empreendedor, mas dentro do plano diretor a gente estabelece uma manutenção dessa estrutura. Não é de uma estrutura que vá coordenar a política de desenvolvimento econômico.
essa estrutura ela tem que ser mantida ao longo desses 10 anos, a gente deixa isso dentro dessa política econômica, e a gente tem também várias ferramentas através dos instrumentos para melhorar a diversificação da economia, para trazer algumas formas diferentes aí dentro desse escopo. Foi um dos grandes pontos que a gente teve no plano, foi a política de desenvolvimento econômico. A gente vai falar deles também, acho que quando a gente tratar ali de algumas zonas, enfim. Foi um grande ponto para a gente explorar. Exatamente. Um outro item, Simone, que é importante a gente abordar nessa lei também, é o órgão institucional de desenvolvimento econômico municipal. Esse órgão, além de você ter citado a Sala Mineira do Empreendedor, quais são esses outros órgãos que fazem parte desse desenvolvimento econômico do município? A ideia é que esse órgão de desenvolvimento econômico, ele seja um colaborador de todas as secretarias. Como? Funcionando na ligação de todas essas estruturas para que a gente consiga ligar, por exemplo, as questões sociais, se a gente trata tipos diferentes de economia solidária, se a gente trata questões ligadas a obras, à infraestrutura, à logística, a tratamento de mobilidade. A ideia é que esse órgão, ele incorpore ali a pauta do desenvolvimento econômico e trabalhe isso com todas, alinhado com todas as secretarias. Para quê? Para que a gente consiga atrair investimento, gerar emprego, enfim, diversificar essa economia dentro de... Tenha sempre um órgão que fique avaliando, monitorando e cobrando, é um órgão interno que cobra das demais estruturas, que a gente invista sempre nesse conceito de desenvolvimento econômico. Eu estou vendo aqui que ele tem 4 grandes divisões. Ele está dividido, divisão de desenvolvimento rural, que se subdivide em diretoria de apoio ao produtor, e diretoria de gestão de recursos públicos, divisão de desenvolvimento industrial, subdividido em diretoria de gestão dos direitos e da política industrial, e diretoria de atração de investimento, divisão de atividades terciárias, que se subdivide em diretoria de empreendedorismo e diretoria de fiscalização e diretoria gestora da contribuição de melhoria, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? E divisão de captação de crédito. Isso. São todas a gente tenta, dentro dessa estrutura, trabalhar com todas as possibilidades de desenvolvimento econômico. Desde o apoio ao produtor rural, à agricultura rural, para que a gente não tenha problema de esvaziamento, de substituição de uso. Essas famílias que a gente sabe que tem muitas famílias no município, a gente teve esse levantamento no diagnóstico, que trabalham com a produção, que trabalham com hortas, com a produção mais de agricultura mesmo. Além disso, a gente trabalhar esses outros aspectos, a indústria, que seja sustentável, como a gente vai funcionar nesses polos, conectar, aproveitar que a gente tem aí o acesso da 040, vai estar aí dentro dessa gestão, gerir esses recursos públicos, trabalhar também no setor terciário, questão de serviços, enfim, cada uma dessas diretorias vai trabalhar todos os aspectos onde a gente diagnosticou que existe uma produção ou que a gente se interesse em atrair uma produção para o município. Então, cada diretoria coordena esse aspecto. Entendi. Uma outra questão também importante é o Programa Público de Hortas Comunitárias, que está lá no artigo 39. Relacionada à agricultura familiar. É isso? E a gente tem a agricultura familiar, né? E esse programa, ele vem trazendo também alguns conceitos interessantes, até para ocupar áreas institucionais no município, que estão ou recebendo lixo,
ainda não estão com uso, porque, por exemplo, quando você cria uma infraestrutura, um posto de saúde, uma escola, existe um ônus muito além da estrutura física da obra, né? Também. Você tem aí professores, equipamentos, enfim. E existem algumas áreas que estão disponíveis no município. E a ideia é trazer para essas áreas as hortas e que elas sejam de gestão compartilhada. É uma ideia também. Muito bacana, para fomentar a agricultura familiar. Isso aí. Gera renda, né? Que gera renda para o município. Isso, e acaba melhorando, tratando essas áreas que muitas vezes elas ainda estão gerando algum risco à segurança pública, estão com entulho, algum risco sanitário, nesse aspecto. Interessante. Nós falamos sobre a contribuição de melhoria, mas agora eu acho que a gente podia entrar numa questão mais específica, que está elencada no artigo 42. Qual que é o objetivo dessa arrecadação de contribuição de melhoria? A contribuição de melhoria, ela é uma aplicação de um instrumento, né, de um dos instrumentos, e ela trata da valorização das áreas depois que o poder municipal investe naquela área. Ele cria uma infraestrutura, ele abre uma via, ou ele tem uma melhora numa articulação, enfim, viária ou no centro urbano, e isso vai gerar uma valorização dos imóveis que estão ali. E a ideia é que essa valorização seja de alguma forma trazida, de alguma forma, assim, a gente tem um cálculo bem descrito na lei, como funciona, as áreas que são prioritárias para isso, e aí que esse valor de valorização, que esse conteúdo de valorização, ele seja devolvido ao município para ser investido naquela área mesmo, nas estruturas que são da coletividade. Ou seja, se o município gerou uma melhoria, e essa melhoria impactou o particular devolve essa contribuição para o município e para o bem da coletividade. É interessante, é uma criação de novas centralidades urbanas, e ela tem aí os eixos que são considerados prioritários para ser aplicado esse valor que vai ser arrecadado com essa contribuição de melhoria. Isso, a gente já definiu, já marcou, a gente já tem os anexos que dizem quais são esses eixos viários, onde essa contribuição de melhoria vai ser aplicada. Exatamente, está elencado aqui no anexo 7, mapa dos eixos viários de estruturação urbana. Isso está tratando no artigo 43 e 46 da legislação. A ideia é criar novas centralidades, fomentar o desenvolvimento aí econômico, de serviços, enfim, e melhorar esses novos polos de estrutura mesmo, né, de economia, enfim, atrair e colocar o investimento nesses lugares mesmo, criando essas novas centralidades. Investir onde é necessário, onde precisa investir. Isso, exatamente. Um outro item importante da legislação, dessa lei também, Simone, do plano diretor, é a política municipal de meio ambiente, que está estruturada em 5 programas complementares. É muito importante porque visa o desenvolvimento sustentável do município, está elencado no artigo 48. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão também, da sustentabilidade do meio ambiente. Isso, como a gente tem esse conteúdo muito forte do desenvolvimento econômico, houve um cuidado em avaliar, em fazer um diagnóstico sobre as áreas que são para preservação e como a gente ia tratar essas áreas, até para coibir também invasões, tipos de uso que fossem degradantes, enfim. E aí a gente vem dentro dessa política marcando, institucionalizando essas áreas, que era uma falha também que a gente trouxe elas demarcadas, explicou o conteúdo, a lei vem tratando sobre
sobre serem APAs, enfim, e as demais áreas que são de interesse ambiental, e como a gente vai ocupá-las ou não ocupá-las, ou protegê-las. É importante a gente falar do desenvolvimento sustentável, né? Porque a ideia do desenvolvimento econômico, ela tem que estar, quando a gente diz, né, quando a gente trata no plano diretor, a gente fala da função social da cidade, da propriedade, a gente tem que manter sempre um equilíbrio. Então, a política municipal de meio ambiente, ela é muito importante para ela pautar quais são esses limites nas estruturas, para a gente sempre ter preservado a cidade de uma forma, nosso meio ambiente, cuidar de nascentes, cuidar das APAs, e trabalhar um desenvolvimento pautado principalmente no respeito ao território, no respeito aos recursos naturais. Isso, gente, deixa eu explicar o que é APA, porque para quem não entende, é uma linguagem muito técnica. APA significa Áreas Prioritárias para Implementação de Políticas Municipais Ambientais. Isso. A gente regulamentou e trouxe aí o conteúdo, né, para abordagem para essas APAs. Uma outra questão também muito importante, Simone, é a diversificação dos usos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da diversificação dos usos, do uso de Oi, desculpa. Uso e ocupação do solo. O que acontece? A gente tinha antes, né, na antiga legislação, os usos eles eram monofuncionais. A gente tinha muitos zoneamentos que eles eram permissivos apenas para ocupação residencial, outros apenas para industrial. A gente tinha um problema da permissividade de serviços, comércio. Isso gerava um caso muito desagradável, que era os moradores eles não conseguiam nas suas casas terem, por exemplo, quem trabalhava com costura não conseguia ter ali um ateliê, uma oficina de qualquer tipo de serviço não conseguia ser. E além disso, assim, casos extremos, padaria em bairros residenciais não era permitido. Então, ou esses usos eles não eram regulamentados, o que gera um grande problema, porque essas pessoas elas não tinham alvará, elas não conseguiam, por exemplo, garantir um financiamento para investir nos próprios negócios, e além disso, isso impedia elas de crescer, enfim. E além disso, a gente tem vários problemas ligados a usos monofuncionais, aquele bairro que ele só é residencial, à noite ele é totalmente silencioso, ele não tem Não tem um comércio, se a pessoa precisa de um supermercado, de uma padaria, precisa de comprar alguma coisa para casa, para alguma coisa para um conserto de alguma coisa que estragou em casa, por exemplo, ele não tem. Então, isso traz um desgaste, um transtorno, a pessoa tem que se deslocar daquele bairro para ir comprar longe o que ela precisa e poderia ter. Então, é isso que se chama zoneamento monofuncional, só poderia servir para uma finalidade, ou era só residencial ou só comercial. Era para separar esse zoneamento, e agora ele não é mais monofuncional, pelo que você está explicando, e a legislação trouxe essa possibilidade dos zoneamentos terem esse zoneamento multifuncional, poder ser comercial e residencial, não só residencial ou só comercial. E a ideia disso é criar várias centralidades, permitir que as pessoas possam, por exemplo, trabalhar em casa, é uma coisa super atual, né, agora, em pandemia. Principalmente agora com essa pandemia, a quantidade de pessoas trabalhando em casa é muito grande. Né? Exatamente. E a ideia é essa, é fazer essa diversificação de usos, para que inclusive, fomente o outro. Por exemplo, se você tem um serviço, você pode morar próximo, ou se você tem ali, você está na sua residência, é o que você disse, você está perto de um equipamento, de uma padaria, enfim, de um comércio. A ideia é essa mesmo. Isso facilita muito, né? Traz muito benefício para a população de um modo geral.
Com certeza. Sobre essa diversificação dos usos também, Simone, tem a questão do adensamento e do setor terciário. Então, a questão do adensamento a gente vai, talvez, quando a gente entrar quando a gente entrar na questão dos zoneamentos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente trabalhou o adensamento em cima da capacidade de suporte do território. O que é possível de ligação, antiviário, se o território ele comporta aquele tipo de uso. Por exemplo, a gente tem os usos industriais próximos ali a 0,40, para que haja escoamento da mercadoria. A gente trabalhou usos econômicos próximos a grandes avenidas, para que isso seja deslocado com facilidade, para que não haja transporte de cargas por dentro, né, do município. Enfim, a Eduardo Brandão foi um grande ganho nesse sentido. E aí, e no caso, essa diversificação, ela vem pautada também na capacidade de suporte. É uma malha, né, de considerações que a gente faz para conseguir montar um zoneamento. É o que é bom para aquele lugar, o que a população deseja para aquele lugar e o que aquele lugar suporta em termos de infraestrutura. É um equilíbrio. É um equilíbrio. Tem que estar equilibrada essas questões. Deixa eu só responder aqui, Simone. A Karina Romano de Souza está perguntando se a live vai ficar disponível depois. Sim, Karina. Vocês que estão assistindo e que podem avisar aí para quem não conseguiu nos acompanhar hoje aqui ao vivo, que ela fica disponível na minha página, aqui no Face, para vocês assistirem depois, tá bom? Uma questão muito importante também, Simone, e eu acho que a gente pode abordar um pouquinho, é sobre a política de saneamento básico, que está lá no artigo 78 a 84, também tem bastante incisos, são 19 incisos, que trata da política de saneamento básico do município. Isso. O saneamento básico vai falar em 4 estruturas principais, que é a drenagem, lixo, esgoto e água. E a política de saneamento, ela vem trazendo as diretrizes principais para todos esses aspectos. A gente tem construído uma dinâmica de ocupação diferente para a cidade, e esse atendimento desses serviços, ele também tem que ser organizado. A gente, por exemplo, no aprovar de novos parcelamentos do solo, a gente tem que trabalhar essas ferramentas de drenagem, essas ferramentas de ligação, também o processo com a Copasa, que é um grande parceiro do município aí, e, na verdade, a gente fica dependente, né? O município, a política de saneamento, ela hoje, infelizmente, vamos dizer assim, ela é muito dependente, ela tem, né, bebe dessa fonte, ela é muito ligada ao trabalho da Copasa no município, que é essa concessionária, das concessionárias em geral, né? Que vão aí trabalhar com os serviços de atendimento. Questão de elevatórias, de tratamento de esgoto, de estações de tratamento de esgoto. Então, a política vem trazendo diretrizes para que a gente organize nesses aspectos os investimentos, as obras e os trabalhos de toda essa questão. E também monitore as concessionárias, uma ideia de monitoramento do trabalho das concessionárias. Fiscalizar o trabalho dessas concessionárias. Fiscalizar o trabalho, exatamente. Além do mais, tem também aí a deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que analisa todas as ações, digamos assim, da política de saneamento básico, não é isso? Isso aí. Importantíssimo o trabalho do Conselho, que tem aí, né, são pessoas de vários, do Executivo, do Legislativo, da população, e elas analisam todas essas decisões, grandes decisões. As obras de saneamento, né, é complexo, porque são obras que normalmente não são vistas, mas elas geram um impacto enorme para a cidade. Elas têm que ser avaliadas com muito cuidado. Exatamente. Um outro item muito importante da legislação também, do plano diretor, é a política de habitação, que está elencada lá nos artigos 85 a 92, que é muito importante,
para o município. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa política municipal de habitação. Muito. O que acontece? A gente tem aí, né, um dos aspectos, o Ministério da Cidade sempre trata a questão do déficit habitacional, e a gente trouxe a política de habitação muito voltada para manutenção dos planos que a gente tem hoje. A gente tem um plano de redução de risco, o plano de habitação. A política ela vem pautando que a gente mantenha sempre essas estruturas atualizadas, esses planos atualizados, para que a gente possa. A gente está num momento muito difícil de captação de recursos junto ao governo federal, e a política de habitação ela é muito dependente disso, assim, digamos, a maior parte dela. No que compete ao município, a gente trouxe as diretrizes para que isso seja efetivamente construído, e para que a gente tenha esses planos, a gente tenha um reconhecimento do déficit habitacional do município, para que, em virtude de uma possibilidade de captação de recursos para habitação, a gente consiga trazer isso com facilidade, desde que a gente tenha bem estabelecido essa necessidade que a gente tem. Então, a ideia da política de habitação é manter tudo muito atualizado, muito organizado, e trabalhando sempre com o déficit para que ele não aumente, para que a gente possa esperar, porque as ações do poder do governo federal são para suprir de uma forma, são para suprir um número maior num tempo menor. Mas a gente tem que manter também sempre o déficit controlado, mantendo essas ações aí de ocupação irregular, tratamento de áreas degradadas. Principalmente, né? A gente tem um grande problema em Ribeirão das Neves, que não é um problema só de Ribeirão das Neves, mas Ribeirão das Neves tem esse problema que é crônico e já vem de muitos e muitos anos, que é essa ocupação irregular. Infelizmente, e a né? política de habitação, ela prioriza também a população de baixa renda, não é isso, Simone? Isso aí. Ela prioriza essa população que está em algum risco, que não possui a ideia é que todos tenham direito à moradia, né? Então, a política de habitação, ela vem para tentar fomentar isso da melhor forma possível. E essa população de baixa renda é considerada população de baixa renda as famílias com renda mensal média até 3 salários mínimos, não é isso? Isso, e essa população normalmente são foco dos programas habitacionais, que vão receber aí incentivo para conseguir essas habitações. Importante também, Simone, falar, não sei se você já chegou a abranger dentro da sua fala, as ações prioritárias de habitação. Falei um pouco no geral, acho que é isso aí, a gente tem que manter nossos dados atuais, trabalhar com os riscos, mitigar os riscos para que a população tenha essa segurança, é o que já vem acontecendo, por exemplo, quando a gente trabalha em leitos de córrego, que foi o que aconteceu esse ano, a gente tem uma redução de risco e a gente consegue incluir menos famílias no déficit habitacional. Entende? Então, tem medidas que são construir casas e dar a essas famílias, e tem medidas que são não criar novos riscos, não aumentar o déficit. E a gente trabalha com todas essas medidas de uma vez só. Não é só necessariamente conseguir, na verdade, novas habitações. Também impedir que novas famílias entrem no cálculo do déficit. Isso é muito importante dizer. Deixa eu só reforçar aqui, eu tenho visto aqui bastante comentários, quem né, entrou um pouquinho depois do início pode ter perdido, dessa vez eu vou fazer uma dinâmica diferente, a gente vai responder os comentários e as perguntinhas no finalzinho da live, tá, pessoal? A gente vai fazer o comentário assim geral dos principais itens da legislação e no final nós vamos tentar responder todas as questões, tá? Eu vejo assim muitas questões importantes, tem muita perguntinha aqui bacana assim, e a gente vai responder todo mundo, tá bom?
Outra questão também, Simone, muito importante, é um instrumento, né, regularização fundiária, que está elencado nos artigos 95 a 106 do plano diretor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema também, que é muito importante. Nossa, muito, e a gente tem um território com um grande número de problemas, né, de irregularidade fundiária, Exatamente. percentual muito grande. Neves É de um dos nossos São desafios, né, é um dos nossos desafios aí. A gente tem se preparado para, já houve um processo de regularização, isso, ele não parou em nenhum momento, mas a gente trabalha, traz uma política para poder continuar e fazer uma manutenção desse trabalho, da regularização fundiária, principalmente a regularização fundiária de interesse social. A gente tem muitos parcelamentos que foram feitos aí no município, enfim, de uma forma totalmente irregular. complexa, irregular, e isso gerou muito sofrimento aos moradores. Então, além da questão da titularidade, a gente também tem deficiência de muitos serviços, de muita infraestrutura. Então, assim, o processo de regularização fundiária ele vai ser constante, e é importante essa sessão da regularização fundiária, porque ela dá um norte para como esse processo vai acontecer aí nesses próximos 10 anos. É um dos nossos fatores principais de trabalho. Exatamente, porque o crescimento, esse crescimento, se ele não for planejado, não for de uma forma ordenada, ele cria um problema crônico para a cidade, um problema grande. Neves já vivencia esse problema por causa das invasões, desse parcelamento que foi feito todo irregular, e precisa ser resolvido, precisa avançar, precisamos avançar nessa área para poder tentar, pelo menos assim, ir minimizando aos poucos para resolver a situação, porque é impossível resolver isso tudo assim, da noite para o dia. Nós vamos fazer isso um ano. Uma solução que eu vejo que vai ser resolvida, assim, vai demorar um pouco, mas é preciso avançar, é preciso ir resolvendo, é preciso ir fazendo esses processos, essas regularizações, para diminuir cada vez mais esses impactos e esses transtornos. E isso é um passivo muito grande, foram muitos empreendimentos aí ao longo de anos que foram feitos no município sem a devida fiscalização, que foram entregues de forma totalmente deficitária, em termos de infraestrutura. São pessoas que pagaram pelo seu lote, são moradores, são pessoas que construíram aí, tiveram dificuldade, fizeram esse pagamento, mas infelizmente eles não são titulados porque não é um parcelamento regular só. Então, assim, a gente totalmente irregular. Totalmente irregular. Foram vendidos, assim, ilusões, né? E hoje a gente tem um trabalho. Sonhos e ilusões. E as pessoas de boa fé foram lá, compraram esse sonho, compraram essa ilusão, e hoje estão nessa situação. Isso. Mas a gente vai trabalhar aí para tentar coibir, tentar melhorar. A política de regularização fundiária, ela já vem acontecendo, e ela vai ser um grande ponto. Eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai conseguir reduzir muito o grau de irregularidade na cidade. Exatamente. Outra questão importante também, Simone, é a política de mobilidade para a melhoria das condições de mobilidade da população por meio de ações e investimentos públicos e privados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa política de mobilidade, que também é uma questão muito importante. Então, aí, dentro das diretrizes da política de mobilidade que o plano traz, o mais importante é a execução do plano de mobilidade, né? Seria o nosso start aí, em termos de planejamento urbano, porque é o que a gente falou, né? O plano diretor, ele é geral, e aí ele aponta para o específico, que vai apontar para o mais específico ainda. O plano diretor aponta para o plano de mobilidade, ele já vem trazendo algumas
alguns assuntos, algumas pautas que a gente tinha diretrizes. ciência, porque a mobilidade ela vai tratar dos modais, né? O pedestre, o transporte de carga, os transportes... Ciclovias. Isso, exatamente. Então, assim, a gente já traz alguma ideia do que, principalmente para o pedestre, essa questão de acessibilidade. A gente tinha uma deficiência nessa legislação, a questão de passeio, calçada, isso vem mais forte agora dentro da nossa proposta de revisão do Código de Obras e do Código de Posturas, que também vai ser aprovada em breve, assim, né? A gente deseja que o quanto antes. Inclusive, essa plano de mobilidade urbana também, né? De acordo com o plano diretor, a prefeitura tem 1 ano para poder elaborar esse plano de mobilidade. Isso. Aí essa seria o grande ponto aí da política de mobilidade, porque a gente definiu a estrutura de crescimento da cidade. Agora a gente define a estrutura viária que vai pautar esse crescimento. Não crescimento, quando eu digo, não quer dizer ocupação. As pessoas têm essa dificuldade, assim, quando a gente diz crescimento, elas sempre imaginam que a gente está abrindo a cidade para que ela seja adensada. Não, a cidade ela é um organismo vivo, ela se reinventa diariamente. As pessoas, não só as pessoas que vêm de outros lugares e que vão para Ribeirão das Neves morar, mas os filhos que se casam, as famílias que vão se multiplicando. A cidade é um organismo vivo. Então, a gente pensa, tem que imaginar a estruturação dela para que ela, obviamente, que a gente não consegue prever todas as situações, mas, tecnicamente, a gente consegue imaginar o que seria um crescimento ordenado. Existe também uma crítica muito grande quanto ao molde muito forte disso, mas é necessário que haja uma política. Por isso a participação popular é tão importante, porque a gente tem uma ideia técnica do que é necessário para o município, mas a população vem e fala para a gente de uma forma, assim, enfim, incrivelmente superior, o que a cidade almeja, o que a cidade deseja, o que é Ribeirão das Neves. Daí a gente monta uma estrutura que funciona, uma estrutura de equilíbrio entre aquilo que já foi bom, porque a gente não reinventa a roda, entre aquilo que já foi bom e funcionou no Brasil e no mundo, e o que é de desejo e de necessidade da população. E aí a gente constrói. A cidade precisa crescer de forma planejada e ordenada, e isso inclui o sistema viário, cicloviário e a hierarquização viária de Ribeirão das Neves. Isso, inclusive, está elencado lá no anexo 6, de modo a satisfazer as necessidades de circulação atual e futura, porque são 10 anos de execução desse plano diretor, então tem que ter essa previsão, foi feita essa previsão para esse período de 10 anos, não é isso? Esse anexo, ele mostra aonde as estruturas de sistema viário, elas têm que ser implantadas, em detrimento daquilo que a gente e onde propôs. Também pode ser implantada essas vias, né, proibindo a abertura de vias de circulação sem prévia autorização da prefeitura. A gente vê, tem muito isso no município também, né? Então, tem todas aquelas iniciativas que são do poder público estadual e federal. Então, isso aí. É muito importante, a gente precisa crescer, mas de forma planejada, ordenada e proporcionar mobilidade para os cidadãos do município, que merecem essa mobilidade. Que a gente respeite o coletivo, né? Quando a gente ordena, na verdade, a gente distribui o ônus, a gente permite que a coletividade toda cresça, e não só, enfim, alguns setores, ou algumas estruturas, ou algumas pessoas. Isso, inclusive também trazendo um regramento para, por exemplo, os passeios terem uma metragem igual, para não ficar um passeio com uma largura, um comprimento, outro com outra metragem, para crescer de uma forma igual, para que seja... Isso tudo. Né? Para que exista a segurança também, né, no transitar, o livre acesso de quem tem passeios muito estreitos, né, que quando você vai cruzar com uma pessoa, fica até difícil. Então, é muito importante isso, ter esse planejamento para que
haja um padrão no município todo, né? Não fique cada um fazendo de um tamanho, de uma metragem diferente. Com certeza. Outro item também, Simone, importante, é a ordenação territorial, que está lá no artigo 137. Eu queria que você falasse um pouquinho desse macrozoneamento, que orienta as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo, né, além de delimitar a divisão do território em função das características geoambientais do patrimônio cultural e natural e da capacidade de adensamento e de infraestrutura, da localização das atividades econômicas e da oferta de produção, da produção habitacional. Aí depois eu queria que você falasse desses zoneamentos também, dos tipos de zoneamento, né, daquelas zonas de densidade. Então, o plano ele começa falando de todos esses aspectos que a gente tratou, e agora ele entra efetivamente, ele dá a diretriz de tudo que ele quer para todos os assuntos. E aí ele entra na ordenação territorial para poder dizer como a cidade vai crescer, levando em conta crescer, se manter, viver, crescer, lembrando que não quer dizer aumentar, crescer quer dizer, enfim, se relacionar, como a cidade vai funcionar. Dentro das diretrizes que a gente estabeleceu, a gente traz agora ferramentas para isso, para essa ordenação. Nesse momento, a gente cria os zoneamentos. A gente chamou de zona de densidade, as zonas que são ocupadas aí, a gente criou as zonas de densidade de 1 a 5. Isso foi até uma questão tratada nas audiências, as pessoas tinham muito esse conceito, mas zona de densidade significa que a gente vai ocupar isso tudo, que a gente vai ocupar muito ou pouco, enfim. O que acontece? A densidade, ela não necessariamente, ela trata sobre colocar pessoas ali, a quantidade de pessoas no local. Ela trata também das outras formas, a quantidade de pessoas que conseguem sair daquele local, os serviços que funcionam ali, enfim, são várias análises, aquilo que a gente falou de várias camadas aí de análise. As zonas, a gente estabeleceu da ZD1 a ZD5, onde as ZD1 são zonas menos ocupadas ou mais, como eu vou dizer isso assim, elas permitem uma ocupação menor, através dos instrumentos de controle da ocupação, a gente deve falar deles daqui a pouquinho. São lugares onde você constrói menos, você tem uma taxa de permeabilidade maior. Por quê? Porque são áreas mais próximas de áreas de preservação, ou são áreas que ainda não têm suporte de estrutura para conseguir um adensamento maior. Ou seja, essas áreas ZD1, elas vão estar mais próximas a esses locais, onde tem menos sistema viário, ou está mais próximo de área de preservação, ou ainda, não quer dizer que essa ZD1 para sempre vai ser uma área de baixa densidade, mas hoje, nos próximos 10 anos, não houve infraestrutura que permitisse que essa área fosse ocupada de uma forma maior. Da mesma forma, a ZD5, ela é uma área que permite uma ocupação maior, por quê? Porque ela já possui uma capacidade de suporte do território maior. Já tem mais vias de acesso, já é mais conectada, às vezes está conurbado ali com um trecho que tenha essa condição, enfim, tem uma estrutura melhor, tenha vias mais largas, nesse sentido. Com destaque aí as zonas ali, ZD2, ZD3, são zonas próximas do que a gente tem hoje já na cidade, e um destaque seria a ZD4, que é uma zona onde a gente trata um uso diversificado para a economia, onde você tem incentivos se você constrói um não residencial. E a gente distribuiu essa ZD4 para conseguir esses centros de diversidade econômica. Seria mais ou menos esse conceito. Se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, doutora Eliane. Aí a gente tem as zonas de estruturação urbana, que são aí essas áreas onde são áreas mais passíveis para regularização fundiária, não só de titulação, mas também de estrutura, áreas onde a gente precisa ter um interesse, uma atenção maior aí para obras, enfim. As EIs, que são zonas de
interesse social, áreas onde a gente tem a possibilidade de implantar novas habitações, ou onde a gente já tenha uma população que mereça um atendimento especial, que precise desse atendimento especial, né? As zonas de grandes equipamentos, a gente tem uma característica também no território de Ribeirão das Neves, que a gente tem muita área do Estado, muita área que é de posse do Estado, que está dentro do município. Isso tirando as áreas de penitenciárias, enfim, algumas outras estruturas, como a Cidade dos Meninos, mas a gente tem também muitas áreas livres que são de posse do Estado. E essas seriam essas áreas de grandes equipamentos. E a zona de desenvolvimento econômico. São essas zonas, esse é o zoneamento que é exclusivo, porque esse zoneamento permite os incômodos. Por isso que nesse lugar, necessariamente, não vão ter outros usos residenciais. E essas zonas de desenvolvimento econômico, elas estão próximas ao que a gente já falou, desses eixos viários, para que possa haver um escoamento aí dessa produção que vai ser desenvolvida nessa parte da cidade. Entendi. Então, resumo de todas as zonas. A zona de densidade 4 é aquela zona de investimento em uso diversificado para fomentar a economia. Seria isso? Isso. Nessas zonas... pode falar, desculpa. Não, pode continuar, que eu te interrompi, por favor. Não, eu ia só completar que essa ZD4 é uma zona onde a ocupação não residencial, ela recebe incentivo. Sim. Então, a zona que não for ocupada por residência, for comercial, ela recebe um incentivo para fomentar a economia. E a zona de estrutura urbana, ZEU, é aquela zona que vai receber asfalto, drenagem, uma estruturação e vai ter uma atenção técnica maior. Isso. Não que as demais não precisem, mas é porque essas elas são já consolidadas. Então, às vezes, não é nem só a infraestrutura física, às vezes é titulação, às vezes enfim, são zonas mais ocupadas e que precisam de algum tipo de ajuste, que merece uma atenção especial. Precisam de mais ações ali, voltadas, né? São zonas ocupadas, São bairros menos planejados, talvez. Sim. Deixa eu ver se tem alguma outra questão. E os eixos viários de estruturação urbana são aqueles que devem receber maior investimento. Seria isso? Isso, exatamente. Esses eixos viários de estruturação urbana. A gente delimitou esses eixos para que eles recebam um investimento prioritário, porque a gente identificou dentro do diagnóstico que, ao receber esse investimento prioritário, esses eixos vão criar centralidades e vão melhorar a dinâmica de todo o entorno ali daquela avenida, daquela via. Seria esse o conceito dos eixos viários de estruturação urbana. Ok. Outro item também importante é o controle da ocupação do solo. Eu queria que você falasse um pouco do controle da ocupação do solo, que são os índices e parâmetros e conceitos urbanísticos. Isso. Aí, pode falar, desculpa. Que tem alguns requisitos, são 7, né, requisitos. Isso. Você quer citar eles aí? Sim, vou ler aqui. O coeficiente de aproveitamento do terreno, o gabarito das edificações, a taxa de ocupação máxima do terreno, a taxa de permeabilidade do terreno, testada do lote, área mínima de terreno por unidade habitacional e o conjunto residencial multifamiliar. Isso. A gente, como disse, foi do macro para o micro. Primeiro, a gente define como que a cidade funcione, aí a gente define as zonas e o que cada uma suporta, e aí a gente vem com esses parâmetros para que a gente defina aí o tipo da construção. Isso aí já vem bem para o micro, são os potenciais construtivos que vão ser possíveis em cada zona. Aí dentro cada um desses, a gente tem explicadinho na lei, o que cada um funciona, se a gente
vai alongar demais de explicar, mas a ideia é que, através desses índices, a gente consiga manter esse controle. Controle da ocupação das áreas urbanas. Isso. Por isso que não necessariamente você pode dizer assim, o ZD3 ele é muito permissivo. Lógico que ele tem um potencial maior, mas ele, por exemplo, o ZD4, você pode construir mais, mas, por exemplo, você tem parâmetros que vão gerar usos diversificados. Então, assim, aqui ele vai dizer quanto você pode construir ocupado o seu lote, quanto você vai deixar de área permeável, enfim, esses são os índices que controlam o tipo da ocupação. Eles são esses instrumentos que a gente usa para trabalhar com a construção mesmo. Exatamente. A gente já está chegando bem no micro. Exatamente, Simone. Eu acho que a gente está conseguindo transmitir de uma forma bem simplificada para quem assim não tem conhecimento sobre essa complexidade que é um plano diretor, para que as pessoas de alguma forma possam entender a importância dessa lei e desse planejamento das cidades. Avançando aqui, Simone, na nossa pauta, eu queria falar também um outro aspecto, que é o ordenamento territorial e os instrumentos para controlar a ocupação e a construção qualificada. Isso. A gente trouxe, né, do Estatuto das Cidades, alguns instrumentos, nosso tempo está avançadinho, eu vou citar eles. A gente tem um consórcio imobiliário, outorga gratuita do direito de construir, a outorga onerosa. O que acontece? Esses instrumentos, eles são utilizados, a gente já tinha um instrumento que a gente utilizava, que é o WAVE, Estudo de Impacto de Vizinhança. Esse a gente já utilizava ele antes, quando a gente aprovou no Conselho uma regulamentação mais específica para ele, é um instrumento muito importante, que ele vai trabalhar a mitigação dos impactos gerados por grandes investimentos. Por exemplo, empreendimentos. Se você decide construir um hipermercado, enfim, ou algum tipo de uso que gere impacto. O que a gente tem hoje, uma igreja, por exemplo, acho que é um exemplo bem visual para todo mundo. E aí você vai ter ali barulho, som, acumulação de veículos. Então, o WAVE ele serve para mitigar todos os possíveis problemas que você vai ter, ou você tem um empreendimento residencial muito grande, que vai aumentar muito o fluxo de carros. Então, o WAVE ele orienta quais serão esses impactos, e ele cria uma contrapartida desse empreendedor, e essa contrapartida ela é utilizada nesse lugar para mitigar esses impactos. É um instrumento muito importante. Além disso, a gente tem o consórcio, que é essa ideia de parcerias entre o poder público, entre a iniciativa privada, para trazer melhorias para o município. E a gente tem também o grande ponto aí do plano, seria essa outorga gratuita. A gente tem a outorga onerosa. Lembra dos coeficientes que a gente falou ali atrás, os índices? Você pode construir menos ou mais. Exato. Dentro dessa outorga, você vai ganhar, você pode, em alguns zoneamentos, você pode comprar potencial adicional. Essa compra, o dinheiro também é revertido para a área, ser investido no município, enfim. Outra possibilidade, que isso é uma inovação no nosso plano, é a outorga gratuita. Você recebe uma condição de construir um pouquinho a mais, desde que você realize boas práticas, desde que você faça usos não residenciais, que é o que a gente não entendeu que a ideia é diversificar a economia, então a gente está trabalhando incentivos para usos não residenciais e para usos que sejam de apropriação coletiva. Aí a gente tem a fachada ativa, algumas ferramentas que é onde, se você utiliza isso no seu projeto, você recebe um aumento nesse índice de construção. Isso é através do instrumento da outorga gratuita. A gente legisla, a gente executa essa condição através desses instrumentos.
Eles são muito importantes, né? Eles são fundamentais, até porque eles evitam também uma questão que é muito, né, é muito ruim, que é a especulação imobiliária, não é isso? E, exatamente, exatamente. Técnico e dentro de tudo que você abordou, isso tudo acaba contribuindo para evitar que haja essa especulação imobiliária, que é muito ruim para o município. Isso, a ideia, inclusive, de um instrumento que a gente tem também, que é a outorga de alteração de uso, é isso, é que essas áreas que são já urbanas, declaradas urbanas, sejam descaracterizadas para que o município, para evitar a especulação, né? A especulação desses terrenos. E também a outorga serve para que haja investimento novamente nessas áreas. A ideia é que tudo seja revertido para o bem comum. Exatamente. Esse estudo do impacto de vizinhança também é um tema que merece destaque. Mitigar esse impacto do entorno. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse estudo do impacto de vizinhança. Eu até falei um pouco antes, você já né? falou um pouco antes, mas... É super importante, porque e é um instrumento que a gente já vem utilizando desde antes, ele já tinha no nosso plano antigo, a gente só regulamentou ele melhor dentro da estrutura do COPLAN, que é o nosso conselho, né, da Secretaria de Planejamento Urbano, e foi muito importante, porque a gente consegue hoje trabalhar com grandes empreendimentos, saber aonde as contrapartidas vão ser aplicadas, monitorar que essas contrapartidas elas sejam justas. A gente tem também a regulamentação e a utilização do instrumento foi muito bom. Até porque existe muita essa importância, existe essa necessidade de se mitigar os impactos e a gente consegue trabalhar previamente e trazer para o município algum tipo de benefício, o que a gente não tinha antes, o que trouxe muitos empreendimentos que trouxeram, infelizmente, só dificuldade, né? Só problemas aí. Então, a gente tem a ferramenta do Wave muito importante nesse aspecto, para a gente conseguir, e até, às vezes, entender que um equipamento não seja bom para aquele lugar, para aquela dinâmica. Então, o Wave é um instrumento muito importante nesse aspecto. Exatamente, Simone. Olha, nós já estamos aqui com um minuto, Uma hora. 8 minutos de live, e ainda temos muita coisa para abordar. Se bem que não tem tanta coisa agora, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, agora a gente já está quase no finalzinho, porque a legislação é muito grande. E a gente fez um resumo, né? E a gente fez um grande resumo, porque não dá nem para ficar assim entrando muito nos detalhes, porque senão a gente não consegue avançar aqui na legislação. Esse sistema municipal de planejamento, essas ferramentas, Simone, eu queria que você falasse dessas ferramentas que é o sistema municipal de planejamento, que consiste em um conjunto de órgãos, normas e recursos humanos e técnicos voltados para a efetivação da política de desenvolvimento urbano e rural do município. Então, a gente tem, dentro dessa estrutura, né, e é isso que o plano diretor, ele enfatiza, a necessidade da secretaria estar sempre envolvida na dinâmica de execução de todas as diretrizes que são trazidas no plano. A gente tem também os conselhos, né, no caso, o Conselho de Planejamento Urbano, que é o COPLAN, isso, e é onde a gente delibera sobre a maioria desses equipamentos, empreendimentos, enfim, é importante que a população participe. O WAVE, inclusive, que a gente falou anteriormente, ele é um estudo que é aberto, então qualquer pessoa pode solicitar ele a qualquer tempo. As reuniões também, então esse sistema, o fundo, né, o Fundo Municipal de Desenvolvimento, que é para onde aonde vão esses recursos, e o fundo também tem um conselho gestor,
que é o que monitora a aplicação desses recursos. Enfim, o Sistema Municipal de Planejamento são todas essas estruturas que colaboram para a manutenção, execução, funcionamento e fiscalização do nosso trabalho, que é muito importante, do trabalho de todos os técnicos, de toda a estrutura. Importantíssimo esse conjunto de órgãos e normas que que deliberam sobre esse assunto, que fazem esse planejamento. Isso. Agora também tem um assunto, Simone, importante, que eu queria que você comentasse um pouquinho, são as ações prioritárias, que estão lá, já está lá no finalzinho do plano diretor, lá no artigo 244, 245. Isso, lá nas ações prioritárias a gente traz aí o que a gente precisa resolver, estabelecer, né? A gente tem a revisão das próximas legislações, a lei de uso e ocupação do solo, todas que, após a revisão do plano diretor, devem ser também estabelecidas. Devem ser revisadas. Isso, devem ser revisadas. E a gente tem a parceria do COPLAN também, que é esse conselho que a gente acabou de falar, para trabalhar tudo isso, para sempre ser um órgão de validação de todas essas ações, para que a gente consiga dar continuidade. E dentro desses, porque a gente tem 10 anos de planejamento, né? Então, as ações prioritárias vão trazer aí como a gente vai startar esses 10 anos. Exatamente. Simone, eu acho que nós concluímos, então, assim, os itens mais importantes do plano diretor. E agora, então, eu vou passar aqui para as perguntinhas, para a gente finalizar, porque senão fica muito cansativo. Muito cansativo, né? A gente empolga, né? Vai falando. A gente fica super empolgada. Por mim, eu ficava aqui 2, 3 horas falando sobre esse assunto, porque eu gosto, é um assunto importante, é uma lei, é uma das leis mais importantes do município, mas vamos tentar aqui responder agora as questões, vamos ver os comentários. Quero agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando, que fizeram comentários, que deixaram seus questionamentos. Vamos ver aqui as perguntinhas. Tá. A Neide Oliveira faz um questionamento muito, muito importante. Por que o plano diretor não é o mesmo para todas as cidades? Porque ele é totalmente voltado para, foi o que eu até expliquei aqui em algum momento, ele é voltado para o interesse daquela estrutura, daquele município. Atender as necessidades de cada uma das cidades. Cada cidade tem uma necessidade diferente de acordo com a sua estrutura, de acordo com o seu desenvolvimento. Então, por isso que não tem como fazer um modelo único para todas as cidades do Brasil. Cada cidade, cada município tem uma necessidade diferente, tem uma estrutura, tem uma deficiência, tem uma carência. E o plano diretor, ele vira justamente trazer as diretrizes para o município lidar com essas necessidades, com essas carências, e planejar melhor, fazer um planejamento melhor. E dentro desse, foi até o que eu ia falar, que eu já tinha dito, dentro desse processo de participação popular, a gente entende muito isso, porque a gente tem uma posição técnica, às vezes, super clara, e a população, ela vem e traz um feedback, assim, totalmente diferente do que a gente imaginou tecnicamente, do que vem sendo aplicado nos outros lugares, mas que funciona muito bem, assim, que é praticamente, incrivelmente superior. Então, isso é legal, né? O dinamismo. Exatamente, muito importante isso. Um comentário, não é um questionamento, um comentário importante para você, Simone. Simone, seu trabalho foi brilhante. Quantas audiências e reuniões? Tive a oportunidade de participar e votar este plano diretor da cidade. Comentário. Sensacional. É um filho, né? Exatamente. É um carinho muito grande. Deixa eu ver aqui um outro comentário. Já respondi, a live vai ficar disponível para quem não conseguiu assistir a live toda, ou para quem não teve oportunidade de assistir hoje, vai ficar disponível. Sim,
Deixa eu ver. Uma pergunta do Irineu Dalmaso. Boa noite. Neves é uma cidade que ainda gera empregos com a produção agrícola. Como ficou definido as áreas rurais da nossa cidade? Diminuiu muito e para qual finalidade? Ele faz esse questionamento, Simone. Na verdade, é uma questão interessante também, que o percentual de áreas rurais que tinha antes para o que foi aprovado nessa proposta, ele inclusive aumentou. A gente tinha algumas áreas que eram urbanas e que passaram para rural, nesse plano, justamente porque a gente fez essa análise que elas ainda não estavam, elas ainda não tinham características urbanas e não tinham, e que poderiam realmente ser mantidas como rurais ou virar rurais. E sobre essa questão da agricultura, a gente tem, né? A gente até tratou disso lá em cima na sessão do meio ambiente e da economia. A gente teria uma estrutura só para cuidar dessa produção agrícola, dessa produção que a gente deseja, quando eu digo a gente, eu digo todo mundo, tá? Os técnicos, o poder público, a população, eu falo assim, todo mundo. A ideia do plano é manter e fomentar mesmo e trazer benefício para essa produção, sim. A gente identificou áreas ali, Paraíso das Piabas, áreas que tem uma produção muito interessante, muito legal. Bom, respondida então a pergunta do Irineu, agora um comentário aqui da Tereza Batista. Assuntos muitas vezes de complexo entendimento e sendo tratado de forma tão esclarecedora. Excelente pauta. Muito obrigada, Tereza. Mais uma pergunta do Irineu. Macrozoneamento municipal e saneamento. Realmente muito importante esses temas. Parabéns pela live. Obrigada, Irineu, pela sua participação, pelo seu questionamento, pelo seu comentário. Ele fez um questionamento, mais um questionamento aqui, que é bem importante também. Alguma previsão de programa de regulamentação fundiária pela prefeitura? Nós fizemos até um comentário sobre a questão da regularização fundiária. Mas sim. Destacar, né? A ideia é que a gente, inclusive, já está dentro das diretrizes do plano, mas já existe já foi aprovado no município, houve aprovação da lei federal, né, que facilitou em muitos aspectos aí a questão da regularização fundiária. O município já tem uma lei específica, e a ideia é que a gente trabalhe um processo de autorregularização e para possibilitar outras formas, não só que a gente fique dependente do governo federal para fazer essa regularização, mas que a gente consiga fazer isso também em diversas frentes. Parceria com o particular, com a população, com os empreendedores que muitas vezes fazem o parcelamento e não terminam o processo de aprovação. Então, assim, a gente já tem uma política, a gente já está montando uma estratégia para, nesses próximos anos, a gente conseguir atacar a irregularidade aí. O start disso foi a criação dessa lei, e agora vai ser essas possibilidades de regularização que a lei federal trouxe e que a gente vai aplicar no município. Inclusive, Neves é um destaque nos fóruns aí de regularização fundiária, porque a gente tem a gente teve, né, uma grande quantidade de titulação e tem aplicado mesmo a lei. E a ideia é a gente manter, aplicar e dar continuidade no trabalho. Os outros municípios, inclusive, eles estão esperando um pouco para ver como que vai ser, como aplicar a lei. Os cartórios estão se alinhando e a gente já está saindo para tentar fazer mesmo. Já tinha um processo acontecendo e a gente está dando continuidade aí. Muito importante essa questão. Uma questão muito complexa e que está sendo tratada com muito destaque pelo novo plano diretor. Um comentário aqui do Marlúcio Teixeira: a mobilidade urbana em Neves precisa de mudanças radicais. Exatamente, a gente até chegou a abordar essa questão da mobilidade, dando ênfase à importância desse planejamento. E o plano, né? A execução do plano também.
Exatamente. É uma das prioridades do plano de Exatamente. execução do plano de mobilidade. Um comentário do Luiz Cláudio Lage. Parabéns, Simone, em abordar vários assuntos de extrema importância para o município. Obrigada. Um outro questionamento do Irineu, que eu achei interessante também. Simone, existe a possibilidade de um novo centro da cidade? Como isso acontece em um plano diretor? Escutamos as pessoas falarem sobre isso e gostaria de saber como seria previsto essa possibilidade, essa possível mudança do ponto de vista técnico. Super, super. É inclusive isso que o plano vem com todas essas ferramentas tentando criar. A gente tem a ideia é criar vários centros, várias Não só centralidades. né? Isso, não só no centro. Para que as pessoas, por exemplo, não precisem sair lá do Veneza, às vezes, para ter um serviço. Por isso que a gente trouxe a ideia de caracterizar eixos viários e de trazer serviços específicos para que haja novas centrais. É super, super real de acontecer, e a ideia é exatamente, o plano ele vem, é o que eu disse lá, a gente trouxe benefícios para que isso aconteça, e essas centralidades sejam criadas. Obviamente que a gente sempre vai manter nos nossos centros as questões históricas, o que é de memória da cidade, mas a ideia é que haja usos, que haja condição de comércio, serviço, infraestrutura, para todos os moradores, porque é mais fácil, a ideia do planejamento é a seguinte, é mais fácil você criar centralidades em todos os lugares do que você ter que trazer uma pessoa do Veneza para Justinópolis, sabe? Então, assim, é melhor você trazer diversidade para tudo, para que todo mundo consiga, às vezes, ir até a pé, né? Ou tenha um deslocamento menor. Então, é super... A ideia do plano é justamente, ele entendeu bem, a ideia do plano é justamente essa, criar várias centralidades para que toda a população seja atendida e para que haja uma... Porque a gente tem esse conceito de que a ideia é conectar, por exemplo, é que a gente tem que trazer uma pessoa de um ponto a outro, mas às vezes a ideia é trazer os serviços para todos os pontos. Super, super importante. Então, está esclarecido, Irineu. Agora, vamos ver aqui para a gente finalizar, mais alguma perguntinha. Acho que os questionamentos nós respondemos todos, Simone. No mais, são comentários falando que a live foi muito importante, da importância do plano diretor. A cartilha também é um material muito, muito legal, ficou muito bom. Foi ótimo você... Para quem não assistiu desde o início, eu elaborei uma cartilha e disponibilizei hoje na minha página aqui no Face. Então, quem ainda não teve oportunidade de acessar o videozinho com essa cartilha, é uma cartilha bem simplificada, bem simples, e que traz, assim, os conhecimentos bem básicos, conceitinhos básicos sobre o que é o plano diretor, por que ele é importante, quais são os benefícios. Quem não teve oportunidade pode aproveitar para acessar e ler a cartilha. Eu quero aproveitar para te agradecer, Simone, imensamente pela sua disponibilidade, foi bastante esclarecedora os seus comentários, eu acho que a gente conseguiu transmitir a ideia principal do plano diretor, que é essa lei importante, eu considero uma das leis mais importantes do município. Agradecer a participação de todos que nos acompanharam na live hoje, com seus comentários, com seus questionamentos, e fico à disposição. Se alguém depois tiver mais algum comentário, quiser nos encaminhar, pode encaminhar pela minha página do Face, deixar aqui na live, e a gente vai procurar responder a todos, trazer aí um esclarecimento que eu acho fundamental. Perfeito, eu agradeço a oportunidade, doutora Eliane, adoro o assunto, né? Eu queria agradecer de uma forma especial, porque acaba que eu estou aqui à frente,
mas tem uma equipe, assim, sensacional, a equipe da Secretaria de Planejamento, que fez acontecer todo esse trabalho. Eu queria agradecer a eles, parabenizar, dizer que a gente tem, através dessa estrutura toda, construído essa dinâmica. A doutora Eliane também, que trabalhou aí com a gente, incansavelmente, noites e noites, para que a gente conseguisse. Eu só tenho a agradecer para que a Câmara também, que veio junto, a população, todo mundo, e me colocar à disposição para o que precisar, esclarecimentos, qualquer dúvida, e dizer a todo mundo que sempre participe, a cartilha é sensacional, avaliem, vejam, e avaliem o plano também, né, para cobrar da gente, da equipe técnica, para trazer sempre sugestões, e para que ao longo desses 10 anos, ele seja executado. É legal a gente ter essa participação sempre, não só no processo de construção, mas em todo o decorrer aí no crescimento da cidade. Eu agradeço muito a oportunidade da gente falar sobre o desenvolvimento urbano. Que maravilha você ter aberto esse espaço. E pela iniciativa, parabéns, e pela oportunidade, agradeço muito. Imagina, eu é que agradeço essa oportunidade. A gente sabe que essa lei é uma lei muito complexa, foi feito um trabalho muito, muito bacana entre não só pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo, contou com a participação também da população, com empenho, de uma equipe muito grande, como você ressaltou, da Secretaria de Planejamento, e todos estão de parabéns. Eu vejo, assim, principalmente Belo Horizonte, foram 4 anos para aprovar o novo plano diretor. Ribeirão das Neves conseguiu... A gente fez em tempo recorde aí, né? Encaminhar e aprovar, acho que em menos de 2 anos, não foi, Simone? Foi isso aí, foi em tempo recorde. Foi um tempo recorde, porque uma matéria tão complexa realmente exigiu assim uma grande dedicação, empenho de todos, porque como já estava em atraso, era para ter sido revisto em 2016, então todo mundo teve que aí arregaçar as mangas, trabalhar duro para que o plano diretor pudesse ser aprovado o mais breve possível. Isso mesmo. Isso aí. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Mais uma vez, Simone, muitíssimo obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite.